Esse devocional, eu já tenho preparado ele tem um tempo. E todos os meus devocionais eu escrevo. Eu tenho aqui, é que não dá para ver na estante aqui atrás, mas eu tenho muitos cadernos onde eu anoto, escrevo todos os dias. Devocionais, coisas que vão me alimentando e eu vou pegando isso da palavra de Deus. Eu leio um versículo e oro a Deus e eu vou construindo o devocional durante os dias. Mas esse devocional já estava preparado há algum tempo e esse devocional ele tem muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai me abençoar e te abençoar muito. E esse devocional ele surgiu de uma pergunta que um dia eu fiz para mim mesmo. O que fazer depois que eu tive um encontro com Jesus Cristo? Depois que eu conheci o meu Senhor e meu Salvador? O que fazer daqui para frente? Porque quando temos um encontro com Deus, realmente genuíno, ele nos transforma. Um encontro com Deus e uma experiência com Deus nos faz viver novidade de vida. Por isso que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Dani, querida, seja bem-vinda. Irla, sejam todos bem-vindos. Edivânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe, viu? Bom ter vocês aqui. Então, como eu falei, esse devocional surgiu dessa pergunta que eu fiz para mim mesmo uma vez. O que fazer depois que eu tive um encontro com Jesus Cristo? Depois que eu fiz do Senhor o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador? O que fazer agora? O que fazer daqui para frente? De repente isso é uma dúvida que você tem. Você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus Cristo, você vive de acordo com a palavra de Deus. Mas o que fazer agora que eu pertenço a um reino que não é desse mundo, como vimos no devocional de ontem? E esse devocional ele vai ser baseado no seguinte tema: decida crescer. Decida crescer. Queridos, o crescimento em Deus é uma decisão pessoal. Porque corremos sérios riscos, depois de ter um encontro com Jesus Cristo e ter vivido aquele primeiro amor, a gente ter uma vida com Jesus estagnada, parada. Quantos de nós já somos cristãos há muito tempo? Conhecemos a palavra de Deus há muito tempo. Mas parece que as coisas não andam, parece que as coisas não têm esse movimento divino na nossa vida. Parece que está tudo parado, parece que está tudo estagnado. Isso acontece porque você decidiu parar de crescer. A vida com Deus é uma vida de evolução e crescimento diário. Mas o crescer em Deus é uma decisão. Você decide estar todos os dias crescendo no Senhor. Uma vida com Deus é uma vida de movimento. Uma vida com Deus é uma vida de crescimento, de mudanças de níveis a cada dia. Eu te pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Ela está estagnada? Ou ela está em movimento, em crescimento? E hoje o nosso devocional vai ser sobre isso. Decida crescer. Escolha o caminho do crescimento. Escolha o caminho do conhecimento em Deus.
Porque você crescendo em Deus, todas as áreas da sua vida crescem juntos. Todas as áreas da sua vida mudam de níveis. E você começa a experimentar a grandeza e a soberania de Deus de uma forma mais madura, mais plena, mais verdadeira. Você deixa de tomar o leite, como Paulo diz, e começa a se alimentar com alimento sólido. Com alimento sólido. A vida com Deus é uma vida de crescimento. Se você não está crescendo, alguma coisa está errada. Se você não está se evoluindo, mudando de níveis na presença de Deus, alguma coisa está errada. A vida com Deus é uma vida de movimento, a vida com Deus é uma vida de crescimento. A nossa vida em Deus, ela não pode estar parada, ela não pode estar estagnada. Deus está ali. Deus está pronto para te ajudar. Deus deixou a sua palavra. Deus deixou os seus valores e princípios do reino, do qual Ele é rei, do qual Ele governa. Mas cabe a mim e a você tomarmos a decisão de crescer em Deus todos os dias. Se você não está crescendo, alguma coisa está errada. Você precisa reavaliar. Você precisa começar de novo o seu processo de conhecimento do Senhor. Então o devocional de hoje é exatamente isso. Decida crescer. O crescimento em Deus é uma decisão. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, o versículo 6 e 7. Só a título de informação, todos os versículos que eu coloquei nesse devocional, eu fiz questão de usar a nova tradução da linguagem de hoje para ser uma linguagem um pouco mais fácil do seu entendimento nesse devocional, tá? De repente você está com a sua Bíblia aí ou vai olhar a Bíblia depois, pode ser que esteja um pouco diferente a questão da tradução, mas o sentido, o contexto e aquilo que a palavra de Deus desejou passar para nós nessa manhã é o mesmo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou, deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ações de graça. Olha que maravilhoso isso. O meu conselho, Paulo está dando conselho. Ele diz que o conselho dele, que ele vai dar, é bem simples e direto. Ele diz: prossigam, avancem com o que vocês já receberam. Ou seja, vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Você já tem o Senhor na sua vida. Você já conhece o Senhor. Você já teve experiências com o Senhor. Você já teve o primeiro amor. Prossigam com isso que vocês receberam. Continue com Ele, crescendo, avançando. Agora vivam nele, diz Paulo. Vocês estão profundamente enraizados. Vocês já fazem parte do reino de Deus. Vocês são filhos de Deus, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Façam o que aprenderam. Uma vida com Deus é uma vida de avanço, é uma vida de jornada, é uma vida de marcha, de caminhada. Não podemos ficar parados. Devemos continuar dia após dia no conhecimento, na graça de Deus, aprendendo cada vez mais, porque já temos o que precisamos para avançar, já temos o que precisamos para vencer, já temos o que precisamos para viver. E o que temos? Temos Jesus Cristo,
o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando você escolhe viver em crescimento espiritual constante, você será conduzido a ambientes divinos, a atmosferas divinas, e você encontrará cada vez mais alimentos sólidos para o teu sustento em todas as áreas da sua vida. A vida espiritual é um crescimento constante e diário na presença de Deus. Por isso devemos sempre estar em movimento, em direção aos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Mas o que fazer para manter esse crescimento? O que fazer para poder continuar nesse caminho? O que fazer para vencer o desânimo, o cansaço? Porque a vida espiritual constante, às vezes ela se depara com determinadas situações que vão nos desanimar, que vão nos encher de preguiça, de cansaço. E não podemos negar que a nossa vida é uma batalha, a nossa vida é uma guerra, principalmente uma guerra espiritual. E o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que a nossa vida fique estagnada e não haja crescimento, porque ele sabe que se crescermos em Deus, nos tornaremos inabaláveis, seremos uma rocha firme e alicerçada no Senhor. E o inimigo das nossas almas sabe disso, então ele fará de tudo para nos manter aonde estamos, sem avançar. Mas uma vida com Deus é uma vida de avanço, uma vida de crescimento e uma vida de a cada dia mudando para melhor. Agora, o que fazer? O que fazer para manter essa constância? O que fazer para manter um ritmo de crescimento? O que fazer para sair de onde estamos e ir avançando cada vez mais no Senhor? Como fazemos isso? Primeira coisa, a gente precisa decidir. É o que eu falei no início desse devocional. Uma vida com Deus, um crescimento constante, é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir isso por você. Seus amigos, seus familiares, seu marido, sua esposa, enfim, aqueles que convivem com você, o seu pastor, não tem como decidir isso por você. É você que tem que decidir. É você que tem que dar os passos necessários para que você tenha uma vida em movimento. E eu separei aqui seis coisas simples, diretas, objetivas, para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que esses pontos que eu extraí da palavra de Deus vão me ajudar e vão te ajudar a mudar de nível todos os dias, a crescer em Deus todos os dias. E a primeira coisa que devemos fazer para que a gente possa ter uma vida em movimento, uma vida em crescimento, é estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Esse devocional que estamos fazendo é um tempo de qualidade com Deus. E parabéns por você estar aí do outro lado da tela, junto comigo, porque você separou e decidiu ter um tempo de qualidade com Deus. A vida, ela é um rolo compressor. A vida, se a gente não determinar e não separar momentos de crescimento com Deus, a vida passa por cima que nem um rolo compressor. E não tiramos o tempo necessário para estar na presença de Deus. Por isso que Deus colocou isso no meu coração há 7 meses atrás, quando iniciamos esse devocional online, que é exatamente para antes de começar o dia, antes desse rolo compressor chegar, devemos estar alimentados e alicerçados na palavra de Deus, para que possamos viver esse dia de forma plena, na certeza de que Deus é por nós. E Deus está nesse dia nos fazendo viver de forma plena, crescendo nele a cada dia. Então estabeleça um tempo de qualidade com Deus e não negocie isso. Jamais. Não negocie isso. Isso faz parte da sua vida. Isso vai fazer parte do seu crescimento em Deus. Jamais negocie esse tempo de qualidade. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 28.
Agora, filhos, permaneçam com Cristo, vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Entenda isso, permanecer em Cristo significa perseverar na sua presença. Permanecer em Cristo significa continuar diante da sua vontade, no centro da sua vontade. E viver plenamente com Cristo é estar sensível à sua voz e fazer tudo aquilo que é proposto por Ele para a nossa vida. Dessa forma estaremos prontos para quando Deus se manifestar nesse dia, estamos prontos para vivê-lo intensamente. 1 João capítulo 3, agora versículo 6. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Permanecer em Cristo nos faz viver novidade de vida. Permanecer em Cristo nos faz esquecer das coisas que passaram e continuar olhando para um futuro glorioso, recheado das promessas de Deus. Permanecer em Cristo significa não ter uma vida pecaminosa, não ter uma vida de pecado, não ter uma vida de vícios, mas uma vida de um novo homem e de uma nova mulher em constante crescimento no Senhor Jesus Cristo. Quando estamos permanecendo em Cristo, não temos mais a prática do pecado, não temos mais aquela prática que nos faz distanciar da presença e do amor de Deus. Deus está ali nos amando plenamente, constantemente, e vai continuar nos amando sempre, porque o amor faz parte da essência de Deus. Mas nós é que, através do pecado, nos esfriamos, mantemos a nossa vida estagnada e nos distanciamos dos propósitos e dos planos de Deus para a nossa vida. Mas se você estabelecer um tempo de qualidade com Deus, permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer naquilo que Deus te deu como propósito de vida, você deixará a sua vida prática de pecado e se santificará todos os dias na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que agrada o seu coração. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Orem com dedicação. Em outras palavras, orem sem cessar. A vida de oração é uma vida de conversa diária com Deus. Eu sempre vou bater nessa tecla, na maioria dos devocionais eu falo sobre isso. Uma vida de oração é um estilo de vida, é uma forma que você decidiu viver na presença e na permanência com Cristo, em um diálogo, em uma conversa, onde o pai fala, o filho escuta, onde o filho fala, a filha fala e o pai escuta. Uma vida de oração não é só nos momentos de aflições, uma vida de oração não é só nos momentos da vida que de repente as coisas não estão saindo como você gostaria, mas uma vida de oração é uma vida constante, onde tudo que você faz, você ora a Deus, dedicando a Ele, consagrando a Ele, conversando com Ele e vivendo nele. Uma vida de oração é um estilo de vida. Tudo que fizer, tudo que escolher, tudo que decidir, seja baseado nessa conversa que você tem com seu Pai, todos os dias, a todo momento. Se dedique numa vida de oração. Uma vida de oração é uma vida de respostas. Uma vida de oração é uma vida de orientação do céu para a sua vida. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Essa é a primeira coisa para você manter a sua vida em movimento, para manter a sua vida em crescimento. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Segunda coisa que precisamos entender para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Preencha a sua mente com as verdades bíblicas. Preencha a sua mente
com as verdades bíblicas. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai ser abençoada por Deus. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser um mero ouvinte, essa pessoa vai ser abençoada por Deus. Entenda isso, queridos. Preencher sua mente com as verdades bíblicas é você viver na prática aquilo que você aprende do Senhor. Preencher sua mente com as verdades bíblicas é você entender que tudo aquilo que você aprende do Senhor só vai ser útil, só vai ser verdadeiro na sua vida e na sua mente, se você as praticar. Não devemos ser meramente ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. Eu costumo dizer e reafirmo nesse devocional que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece diversas vezes. Hoje você lê um versículo e ele fala com você de uma forma. Passa um tempo, você lê esse mesmo versículo e ele fala com você de outra forma, porque a palavra de Deus, ela vai de encontro ao contexto que vivemos, à realidade que estamos passando no momento. E isso só acontece porque a palavra de Deus é viva, ela se movimenta na nossa vida. Só que isso só se torna vida em nós quando saímos do campo teórico e entramos no campo prático da palavra de Deus. A palavra de Deus, para ela ser eficaz, para ela ser transformadora, para ela ser restauradora, para ela ser verdade na nossa mente e no nosso coração, refletindo nas nossas atitudes, só é possível na prática constante da palavra de Deus. Então, preencha sua mente com as verdades bíblicas. A palavra de Deus tem tudo aquilo que você precisa. A palavra de Deus tem tudo aquilo que vai fazer você ter uma vida em crescimento constante na presença de Deus. A palavra de Deus vai fazer você sair de onde você está, do nível que você está, e avançar para um nível mais maduro na presença de Deus, se tornando um cristão, um homem e uma mulher mais madura em Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: se vocês permanecerem em mim, vivendo o que eu ensino, vocês serão meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai vos libertar. Olha que profundo esse versículo. E é exatamente isso que falamos, de preencher a nossa mente com as verdades bíblicas. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem na palavra, se vocês permanecerem em Cristo, vivendo o que eu ensino, serão meus discípulos. Quer saber quem é discípulo de Jesus? Veja se ele permanece em Deus. Veja se ele permanece na palavra de Deus. Veja se ele absorve e pratica aquilo que Deus está ensinando. Esse sim é o verdadeiro discípulo de Cristo. E dessa forma, vamos estar experimentando as verdades que vão nos libertar a cada dia. Para podermos avançar e crescer em Cristo, temos que estar livres, libertos do pecado, dos vícios, dos nossos achismos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que pensamos em relação a Deus. Precisamos estar livres, libertos, alicerçados na sua palavra. Só assim crescemos, só assim saímos do lugar em que estamos. Para crescer na vida espiritual, entenda isso. Para você viver um crescimento espiritual, você precisa preencher, se encher da palavra de Deus. A sua mente deve ocupar com as coisas do Espírito. Por isso que Paulo diz que devemos renovar a nossa mente. A nossa mente deve sofrer uma metanoia todos os dias. Todos os dias. Por isso eu pergunto para você, o que ocupa a sua mente? O que está ocupando a sua mente? Notícias do dia a dia? As tragédias que ocorrem no mundo?
os seus problemas, os seus desafios. O que preenche a sua mente? O que preenche a sua mente? Deve ser as coisas do Espírito. Por isso se faz necessário conhecer a palavra de Deus. Dessa forma você será levado a ambientes de libertação e de cura da sua alma e do seu espírito. Sabe, a Bíblia ela traz princípios e valores que se encaixam perfeitamente em nossa vida, nos fazendo avançar e crescer cada vez mais. E dessa forma, vamos manifestar a glória de Deus no mundo que estamos vivendo. Como falei ontem no devocional, não fazemos parte desse mundo, não somos daqui, mas enquanto estamos aqui, devemos, como filhos de Deus, manifestar a glória do nosso Rei, do nosso Pai, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, se alimente sempre das verdades bíblicas de Deus. Amém, queridos? Terceira coisa que precisamos observar e fazer para que possamos cada dia mais crescer no Senhor, sair desse nível que estamos e avançar na presença de Deus. Celebre suas pequenas conquistas sem desanimar. Os seus pequenos avanços, os seus pequenos crescimentos em Deus devem ser celebrados, devem ser glorificados em Deus. Celebre suas pequenas conquistas. Cada passo que você dá, você não está mais no ponto que você está, e você está avançando em Deus. Cada passo que você dá é um tijolo a mais que você coloca na sua construção espiritual. Então celebre suas pequenas conquistas sem desanimar, sem desanimar. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. É um versículo muito conhecido de todos nós. Ele diz: não estou dizendo que já tenha tudo isso ou que já tenha conseguido alguma coisa, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas continuo olhando para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo adiante, para onde Deus me chama, para Jesus, e estou correndo e não vou voltar para trás. Como eu te falei, é uma linguagem de hoje. Eu quis essa tradução para ficar mais simples. Apesar do apóstolo Paulo dizer que ele ainda não tinha alcançado seus objetivos, que ele ainda não tinha conquistado aquilo para o qual ele foi chamado, ele foca sua atenção em uma coisa: continuar caminhando, continuar avançando, estabelecendo um passo contínuo e firme na direção do seu objetivo em Cristo Jesus. Em outra versão diz que, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu continuo avançando para o alvo, para o prêmio da soberania em Cristo. Então, conquiste, celebre os seus pequenos avanços, celebre cada conquista sua em Deus. Quando você avança, quando você conquista, é sinal que você já não está mais no lugar que você estava. E a sua vida começou a se movimentar em Cristo. Sua vida começou a andar. Vida com Deus é uma vida de constante movimento. O povo hebreu, quando estava no deserto, diante de grandes dificuldades, estavam lá murmurando, reclamando. E num determinado momento, num grande desafio que eles tinham que enfrentar, eles pararam. Porque os desafios da vida, eles estão aí exatamente para isso, para nos parar, para nos fazer estagnar, para fazer ficar no mesmo lugar sempre. Essa é a razão dos problemas e dos desafios da vida. Os desafios e os problemas tentam mudar a nossa rota, tentam mudar o nosso foco. Mas se ignorarmos, no sentido de não dar determinado valor a isso e continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, continuaremos marchando. E o povo começou a reclamar com Moisés. Moisés começou a orar a Deus. E a resposta de Deus foi: por que clama a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Ou seja, diga ao povo que não fique parado. A vida comigo é uma vida de marcha, é uma vida de movimento, é uma vida de crescimento. Então por que clama a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche.
Diga a esse povo que continue. Diga a esse povo que dê os passos necessários para que possam viver plenamente em mim. Plenamente em mim. Então, celebre suas pequenas conquistas. Quarta coisa importante que devemos observar para o nosso crescimento espiritual, para uma vida em movimento com Deus. Seja estratégico e irredutível contra o pecado. Seja estratégico e irredutível contra o pecado. Queridos, Paulo deixa muito claro: todos pecaram e foram destituídos da graça, da glória de Deus. Todos. Não existe um justo sequer. Só nos tornamos justos, só nos tornamos livres do pecado, só continuamos a avançar, só continuamos a crescer em Deus por causa de Jesus Cristo. É por causa dele que conseguimos vencer as amarras do pecado. Sem Deus, sem Jesus, voltaremos às velhas práticas e isso vai deixar a nossa vida estagnada. Então lute, seja sábio, seja estratégico. Se você tem um vício e Deus já te pediu para largar, o que você faz com ele ainda? Se você tem uma área da sua vida que precisa ser liberta, ore a Deus, seja estratégico, peça para Deus sabedoria e largue as velhas práticas e viva uma nova vida em Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: o pecado não pode mais ditar as regras na vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus. Faça uma autoavaliação. Olhe para você e veja se existe em você alguma coisa que atrapalhe esse relacionamento com Deus. Veja se existe alguma velha prática. Veja se você ainda é escravo de uma determinada situação e se liberte em Deus, porque em Cristo somos mais que vencedores. Aquele que está em Jesus, não há mais condenação. Eis que existe coisa nova. Entenda, Deus tem uma novidade de vida para você. Deus tem um novo caminho. Se você ainda está preso, escravizado, se liberte em Cristo Jesus. Jesus Cristo diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ou seja, Ele está pronto para te receber do jeito que você está, mas Ele vai transformar a sua vida, porque Ele não quer que você continue do jeito que você está. Vida com Deus é uma vida de transformação. Vida com Deus é uma vida de libertação do pecado. Vida com Deus é uma vida de santificação diária. Seja um santo no Senhor. Santifique-se a cada dia. Isso fará você crescer mais e mais em Deus. Seja estratégico. Seja rápido. Seja cheio de sabedoria pelo Senhor e se livre daquilo que te amarra, daquilo que te escraviza, e viva o novo de Deus para a sua vida. Seja estratégico e irredutível contra o pecado. Tenha nojo do pecado, abomine o pecado e viva uma vida plena, sem sentimento de culpa, porque o pecado faz isso, ele nos dá sentimento de culpa. Ele nos faz ser pessoas infelizes, constantemente tristes e não merecedores da graça de Deus. Não somos mesmo. Por isso que é graça, por isso que é favor. Só em Deus somos libertos da escravidão do pecado. Então, quer crescer espiritualmente, quer ter uma vida de crescimento, seja estratégico, e a sua estratégia está na palavra de Deus. E seja irredutível contra o pecado.
abomine, rejeite o pecado. É possível ser estratégico sem negociar com o pecado, como foi o caso da tentação de Jesus. Ali, ele foi tentado, mas ele foi estratégico, usando a palavra de Deus para vencer as tentações. Toda a resposta dele para Satanás, ele sempre iniciou dizendo: está escrito. É a palavra de Deus, queridos, que nos livra, nos sustenta, nos faz viver novidade de vida, porque é a palavra de Deus, é nela que está contido a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Quando intencionalmente nós determinamos crescer em Cristo, encaramos de fato que devemos ser livres do pecado. O pecado é uma âncora que nos prende e não nos deixa avançar. A quinta coisa importante para que possamos continuar crescendo em Deus, crescendo no Senhor: permita-se ser encorajado por outras pessoas. Permita-se ser encorajados por outras pessoas. Sabe, queridos, viver em comunhão é fundamental. Viver com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você é fundamental. Viver com pessoas, se cercar de pessoas que vivem a mesma fé, que compartilham a mesma fé, vai te ajudar, vai te encorajar a não desanimar na jornada da vida. Afinal de contas, vocês estão indo e caminhando na mesma direção. Por isso eu te pergunto, como é que andam os seus relacionamentos? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Não viva um jugo desigual. Não viva com pessoas que te levam para um lado e você querendo ir para outro lado. Isso é jugo desigual. Viva com pessoas que te encorajam, com pessoas que te levam mais perto de Deus, com pessoas que desejam que você seja livre, que você seja uma pessoa plenamente em crescimento. Permita-se ser encorajado por outras pessoas. Por isso que a vida na igreja é muito importante. A vida na igreja, a vida em comunhão, a vida com os irmãos, a vida de compartilhamento é extremamente importante. Não tente fazer da sua jornada de vida uma vida solitária, uma vida sozinha. Deus nos fez para sermos compartilhadores do nosso processo de caminhada na vida cristã. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda mútua. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Não despreze a comunhão. Não despreze a comunhão. Sabe, as pessoas procuram relacionamentos baseados em interesses pessoais. A grande maioria das pessoas procuram em seus relacionamentos se relacionar com pessoas que de alguma forma vão dar para ela alguns benefícios. Esses são os relacionamentos do mundo. São relacionamentos baseados em troca, baseados naquilo que você tem para me oferecer. Mas os relacionamentos de comunhão, o crescimento, o encorajamento que precisamos, vem através do companheirismo, da amizade, da comunhão com pessoas que são cristãs, que são de Cristo e que estão caminhando na mesma direção. Cuidado com o jugo desigual. Cuidado com pessoas que te seguram e não deixam você avançar em Cristo. Se você está vivendo um relacionamento tóxico assim, pense, reavalie e veja se realmente está valendo a pena você continuar com isso. O companheirismo começa pelo exemplo que é partilhado no coração, do desejo da pessoa te ver bem, do desejo da pessoa te ver feliz. Sabe, queridos, em comunhão, a alegria do outro é a sua alegria, a conquista do outro é a sua conquista. Como eu me alegro quando eu recebo testemunho de pessoas que estão avançando. Como eu me alegro quando eu escuto pessoas me dizerem: eu venci, eu consegui, eu conquistei, eu realizei em Deus. Isso me alegra muito porque é uma conquista minha também, porque fazemos parte do mesmo corpo de Cristo.
vivemos no mesmo e sublime caminho em direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, isso é importante, isso te dá força, estar sempre com as pessoas que possam te encorajar e te ajudar. Amém? E último ponto para finalizarmos esse devocional. Se você quer crescer, se você quer ter uma vida constante, como eu falei, uma decisão, entenda que o seu crescimento, ele traz vitória para você e para o reino de Deus. Entenda isso. O seu crescimento, o meu crescimento, ele traz vitória para mim, para você e para o reino de Deus que é manifestado neste mundo. O reino de Deus que é manifestado nesse mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz assim: nunca tive a menor dúvida de que Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-la, irá conduzi-la a um final grandioso, ou seja, aquele que começou a boa obra irá completá-la no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Entenda que esse crescimento, essa obra que Deus começou na sua vida, ela vai beneficiar você e vai beneficiar o reino de Deus. Então, entenda que o seu crescimento, o fato de você decidir crescer, ele vai ser vitórias para a sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado em você. O nome do Senhor vai ser exaltado em você. E o reino de Deus será uma realidade para aqueles que te assistem, para aqueles que estão ao seu redor. O maior testemunho de vida que damos, o maior testemunho de vida que damos, são as nossas atitudes e as nossas conquistas em Deus. Billy Graham tem uma frase que eu admiro muito. Para quem não conhece, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século. E Billy Graham dizia uma frase fantástica. Ele dizia assim: pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Se precisar, fale. Pregue a palavra de Deus. Se precisar, fale. Ou seja, as suas atitudes, a sua forma de lidar com as situações, a sua alegria na vitória dos outros, a sua conduta de vida é a sua pregação. Entenda, outra palavra de Billy Graham: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então pregue a palavra. Se precisar, fale. Avance no reino de Deus, conquistando, crescendo, sendo vitorioso. E isso fará o reino de Deus se manifestar cada vez mais. Entenda que o seu crescimento vai sempre trazer vitória para o reino de Deus, porque a glória de Deus sempre será manifestada através das suas conquistas, através daquilo que você alcançou em Deus. E algumas frases serão surgidas diante disso. Olharão para você e vão dizer: só podia ter sido Deus. Deus é na vida dele. Amém, queridos? Então entenda que crescimento espiritual, crescimento em Deus é uma decisão. Decida crescer a cada dia em Deus. Seu crescimento tem muito mais a ver com a sua dedicação, com a sua escolha e com a sua perseverança em Deus. Deus está pronto para derramar sobre você grandes coisas. Deus está pronto para derramar sobre você bênçãos e bênçãos sem limites. As bênçãos que o Senhor tem para você, elas já estão preparadas. E você está preparado? Você está avançando? Você está crescendo? Ou você está parado onde sempre esteve? Vida com Deus é uma vida de movimento, mas você precisa decidir. Então, para crescer em Deus, estabeleça um tempo de qualidade com Ele. Preencha sua mente com as verdades bíblicas. Celebre suas pequenas conquistas. Seja estratégico e irredutível com o pecado. Permita ser encorajado por outras pessoas. Ande com pessoas que estão caminhando na mesma direção. Entenda que o seu crescimento vai trazer vitória para você e para o reino de Deus.
E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa vida tem que ser assim, como uma luz da aurora que vai avançando a cada dia até se tornar dia perfeito. Amém, queridos? Cresça no Senhor. É maravilhoso estarmos avançando a cada dia em Cristo Jesus. Amém? Essa foi a palavra que eu quis deixar hoje para vocês, uma palavra que me abençoou extremamente quando eu a preparei. Eu tenho certeza que foi uma palavra que devemos meditar nela durante o dia de hoje. Um alerta para entender se estamos crescendo ou não na palavra de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus ele só quer o seu bem, Deus ele só quer o seu crescimento. E Ele está pronto para te ajudar todos os dias a mudar de nível, a viver novidade de vida e experimentar sempre o melhor do Senhor. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos dê força, graça, para que a gente possa crescer mais e mais na Sua palavra e ter uma vida plena nele. Tudo que fazemos é por Ele, é para Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Senhor não ter desistido de nós. Estamos aqui porque Te amamos. Estamos aqui porque queremos conhecer mais e mais do Senhor. Obrigado por nos acordar, nos fazer despertar nesse novo dia, onde as Tuas misericórdias se renovam, onde o Teu amor nos alcança mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho, nos traz de volta para o caminho correto da vida. Obrigado por nos fazer entender que não devemos estar parados, mas que a nossa vida deve estar em constante movimento, crescendo mais e mais no Senhor. Obrigado por nos ensinar que não basta simplesmente ter uma experiência com o Senhor, não basta simplesmente conhecer o Senhor, mas devemos permanecer no Senhor. E esse é o nosso desejo nessa manhã, que possamos permanecer firmes, alicerçados na Tua palavra, na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, porque essa é a palavra que nos sustenta, é a palavra da verdade que há no Senhor, porque o próprio Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, sou a verdade. Oh Pai, como é bom saber que temos um Deus justo, fiel, que independente das circunstâncias da nossa vida, o Senhor permanece fiel, soberano, sendo Deus a cada dia sobre nós. Por isso, Pai, Te glorificamos, exaltamos o Teu nome e Te pedimos que o Senhor nos dê força, graça, para sairmos de onde estamos e continuar avançando em direção à Tua presença, Te buscando a todo momento, através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, com aqueles que estão caminhando na mesma direção. Nos abençoa, Pai, nos abençoa cada vez mais, que possamos continuar firmes nas Tuas promessas. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra seja um bálsamo na vida deles, que esta palavra penetre o seu coração e seja gravada na mente, no coração, e que seja vida na vida deles, que eles possam realmente, Senhor, sair de onde eles estão e avançar mais e mais rumo à direção que o Senhor propôs para a vida deles. Por isso, Pai, eu Te peço, Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que está travando, todo pecado, tudo aquilo que está deixando eles tristes, angustiados, preocupados, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória, e que a Tua presença seja uma realidade na vida deles, e que eles possam avançar todos os dias em direção ao objetivo final, que é estar eternamente com o Senhor. Oh, Pai, libera uma palavra de vitória para a vida deles, uma palavra de fé, de coragem, derrama sobre eles a Tua sabedoria, e que eles possam ser cheios, revestidos do Espírito Santo, e dessa forma viverem um dia de cada vez,
entendendo que eles vão crescer a cada dia. Mudança de nível vem para a vida deles e eles possam ser cristãos maduros na tua presença. Eu te peço, Senhor, abençoa a casa deles, a família, os filhos, onde eles colocarem as plantas dos pés, eles possam ser prósperos e extremamente abençoados. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja uma palavra de vida, de transformação, de restauração e que eles possam verdadeiramente viver em novidade de vida, avançando cada dia mais na tua presença. Obrigado por este dia que está iniciando, por esta manhã, que seja uma manhã de renovo, uma manhã de céus abertos e uma manhã onde a tua presença nos chama a viver esse dia de forma intensa, plena, cheia da tua graça, cheia do teu amor e da tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Vamos caminhar junto, vamos continuar crescendo a cada dia no Senhor. Uma vida com Deus é uma vida extraordinária, uma vida de movimento, de realizações, de conquistas e de novidade do céu para a nossa vida. Espero que essa palavra tenha te abençoado, como me abençoou profundamente. Amém? Continuamos com o nosso desafio da leitura bíblica. Estamos aí lendo o livro de Salmos e hoje vamos ler o Salmo de número 18. Medite na palavra, viva a palavra, experimente a palavra de Deus e viva plenamente em Cristo. Amém? Que o seu dia hoje seja um dia repleto da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui todos os dias junto comigo, crescendo, se alimentando da palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta nos dias maus, né? Que possamos continuar firmes e alicerçados no Senhor. Obrigado pelo carinho de vocês e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã.